Boa noite a todo mundo. Eu sou o Carlos. Todo mundo me ouvindo bem? Ok. Eu vim aqui hoje apresentar um pouco sobre pesquisa e desenvolvimento em visão computacional. Uma introdução bem básica. E a apresentação foi dividida nesses tópicos, né, de forma que até o tópico 3 é um overview sobre todo o estado da arte em visão computacional, né? Um pouco sobre a obtenção de imagens, né? O que pode ser feito com essas imagens, representação. A partir do tópico 4, né, 4 e 5, então eu apresento alguns bancos de dados que são usados para treinamento, classificação, detecção, alguns conceitos gerais de visão computacional para classificação, alguns trabalhos na área usando esses conceitos e uma breve discussão sobre tudo isso que foi visto. Bom, a visão computacional ela surgiu basicamente para tentar fazer com que as máquinas tivessem essa mesma visão que os humanos têm de mundo, né? Então, como que a gente enxerga, ou como que uma máquina enxerga, né? A pergunta básica é se as máquinas são capazes de enxergar. E, de acordo com, por exemplo, esse aplicativo de Android, é possível sim, né? Então, a gente tem, por exemplo, esse aplicativo de Android, que é quem fornece a TensorFlow, né, da Google, e esse aplicativo, você mira a imagem em algum objeto, ele fala qual que é o objeto, né? Às vezes fala até mesmo qual é a marca do objeto, dependendo se o objeto tiver marca. E eu tenho até aqui um exemplo da aplicação de uma aplicação direta disso. Espera um segundinho. Então, esse aqui é um aplicativo de iPhone, por exemplo, que você mira no objeto e ele dá qual que é o objeto, a marca, às vezes até que tipo que é o objeto. Então, por exemplo, ele mira num espaço em verde, ele fala que é um flat green, né? Dá a cor, que ajuda também para quem é daltônico, né? Isso é muito útil para quem é cego, por exemplo, um aplicativo desses que tem também para Android, que você mira em um objeto e ele fala o que é o objeto, né? Algumas ferramentas que trabalham com visão computacional são essas, né? Então, acredito que as mais populares, o OpenCV, acredito que é a mais clássica que tem, desenvolvida inicialmente pela Intel. Ela pode ser usada em C++, pode ser usada em Python, e eu vi até que existiam algumas formas de usar em MATLAB, né? Ela trabalha basicamente com imagens 2D, e tem desde processamento de imagens até reconhecimento, segmentação. Ela começou também a se aventurar em imagens 3D, né? Imagens de profundidade, que vão ser um pouco mais bem detalhadas mais à frente, né? O MATLAB, na verdade, é uma linguagem, né, que tem um ambiente de desenvolvimento que tem várias ferramentas. Dentre elas tem o que eles chamam de toolbox para trabalhar com visão computacional ou processamento de imagens. O Octave, que seria a versão free do MATLAB, né, também tem esse tipo de ferramenta para trabalhar. Os dois também trabalham não só com imagem 2D, também tem algumas ferramentas para trabalhar um pouco com imagens 3D. Mas a biblioteca específica para trabalhar com imagens 3D é a Point Cloud Library, né? Que está em amplo desenvolvimento por várias empresas, instituições, e trabalha basicamente com nuvem de pontos, mas serve para outros tipos de imagem 3D, né? E, por fim, a libcvd, que não é tão popular, mas que, de acordo com alguns desenvolvedores, algumas instituições, ela é muito boa. Ela funciona como OpenCV, mas ela é mais rápida que o OpenCV. Ela é boa para trabalhar com aplicações de alto desempenho. Bom, então eu falei, mas o que a visão computacional faz, né? Ela trabalha, então, desde reconhecimento de objetos, identificação, detecção, até mesmo rastreamento, detecção e reconstrução de imagens, né? Então,
Aqui eu tenho um exemplo de detecção de um objeto no cenário. Então, eu tenho do lado esquerdo um objeto, uma cena, e um objeto focado na câmera, e eu tenho uma cena do outro lado, que é do objeto com alguma oclusão, né? O objeto escondido no meio de um monte de outros objetos. Para o ser humano é fácil identificar esse objeto no cenário, mas para a máquina não é tanto, não é uma tarefa tão trivial, né? Então, basicamente, nesse caso, eu usei um algoritmo de detecção de pontos-chave, e aí ele verifica esses pontos que são importantes na imagem, fazem o que ele chama de matching, né? Que seria a aproximação desses pontos, né? E aí ele consegue detectar o objeto na imagem. Outra aplicação interessante seria, por exemplo, detecção de texturas, né? Então, nesse caso, eu tinha a intenção de separar o que era rodovia do que era paisagem. Não deu muito certo, eu acabei separando, na verdade, o que é paisagem do que é outra coisa, né? Então, acabou ficando, né, a vegetação ficou separada de tudo, e eu tenho aqui a rodovia, tem um pouco do gramado do outro lado, o céu, mas é uma aplicação válida, né? Olhando para essa imagem, alguém aqui sabe me dar uma dica, uma ideia de aplicação prática para detecção de textura? Bom, no LRM o pessoal trabalha muito com veículos autônomos, né? E uma aplicação prática disso foi justamente para a navegação do Carina 1. Esse aí é o Carina 1, né, navegando em uma via. Então aqui a gente tem a imagem original 2D, e aqui embaixo ele mostrando onde a via é navegável, né? Então vocês podem ver que a navegação é toda feita a partir de imagem. E é um exemplo bom de segmentação como pode ser usado, né? Não quer dizer que necessariamente nesse caso foi usado o que eu fiz, ou que seja usado um algoritmo clássico. Pode ser usado também redes convolucionais e coisas do tipo. Bom, então nós temos as imagens, né, de vários tipos diferentes, mas como que elas são obtidas, né? Então, a gente tem as imagens clássicas 2D, e elas são obtidas por câmeras fotográficas, nenhum mistério até aí. Outro tipo de imagem que a gente pode obter também com essas câmeras que aí seria por filmadora, mas seriam os vídeos, né, que seria nada mais do que um conjunto de imagens variando no tempo. Outro tipo de câmera, né, de sensor diferente para obter imagem seria câmera estéreo, que é um sensor que possui duas câmeras e com isso consegue gerar um mapa de disparidade que mostra a proximidade do objeto com relação ao sensor. Então, outro sensor que eu acredito que é mais popular é o Kinect. Então, quem gosta de jogar videogame, Xbox, provavelmente conhece o Kinect. É muito usado em robótica também. Ele gera um tipo de imagem chamado RGBD, né? Então, ele é uma imagem 2D que tem informações de profundidade e, ao mesmo tempo, tem informações de cor. Então, nessa imagem aqui, por exemplo, ela está um pouco virada de lado para conseguir ver que tem essa informação de profundidade, por exemplo. E aqui a gente tem um tipo mais atípico de imagem, né, que seria uma nuvem de pontos obtida por um 3D lidar, né, no caso um Velodyne. Esse tipo de imagem é um tipo de imagem 3D, né, e vou especificar mais para frente como que ela funciona. Bom, então a gente tem as imagens 2D, as imagens 3D, mas como que o computador enxerga essas imagens? O que ele vê como imagem, né? Então, no caso, aqui a gente tem uma imagem 2D em escala de cinza. Quando você carrega essa imagem no computador, ele, na verdade, enxerga ela como um mapa de bits, né? Que, na verdade, é uma matriz de linhas por colunas que possui informações de intensidade de pixel, que varia numa imagem convencional de 0 a 255, né? Sendo que 255 é o mais claro. Então, branco, por exemplo, nesse caso, seria
valeria 255, enquanto o que é mais escuro seria próximo de zero, ou zero, né? Em algumas outras aplicações, como imagens médicas, esse número varia para maior, então seria de 0 a 65.300 e alguma outra coisa. E aqui a gente tem uma imagem 2D colorida, né? O computador enxerga a imagem 2D colorida como, na verdade, 3 matrizes em linha e coluna de intensidade de cor, sendo que uma é para R, né, que seria de vermelho, outra que seria para G, de verde, e outra que seria de B para azul, né? Então, eu tenho aqui um exemplo de um programa que consegue mostrar a mudança das cores, né, em cada imagem. Então, vocês podem ver que aqui no gramado eu tenho informações de G, que seria do verde, e do vermelho, que seria 161, né, que é próximo do amarelo, essa cor. É um verde próximo do amarelo. Assim como se for para um lugar mais claro, os valores vão ser bem maiores e vão tender a 255. Né? Então, por exemplo, aqui nas nuvens. Numa imagem em escala de cinza, esses 3 valores seriam iguais, né? Que seria uma matriz só para representar esses 3 valores. Né? Então é assim que um computador enxerga uma imagem 2D. Agora a gente tem um outro tipo de imagem, que seria a obtida pela câmera estéreo, que seria a imagem de profundidade ou de disparidade, em que, na verdade, ela é uma matriz de linhas por colunas, que em cada elemento da matriz você tem um valor de intensidade, mas que esse valor, na verdade, significa profundidade, né? Apesar dele ter sido apesar dele ser representado como uma imagem 2D, ele também é tido na literatura como uma imagem 3D, por causa do contexto em que ele é aplicado, sendo que nem sempre os algoritmos de imagem 2D funcionam bem nele, né? A imagem de profundidade ela é gerada por uma câmera estéreo, de forma que a câmera estéreo tem a imagem do lado esquerdo, do lado direito, e ela, sabendo então a distância entre as duas câmeras e a distância entre os pixels de cada imagem, ele consegue fazer uma associação e gerar esse mapa de profundidade. Um problema desse mapa é que ele tem muito ruído, por exemplo, né? Então, geralmente, quando eu trabalho com esse tipo de imagem, é feito um processamento prévio para ter o menos de ruído possível. Um outro tipo, então, de imagem, esse seria obtido pelo Kinect, né? Então, uma cena RGBD, que seria uma imagem que tem informações RGB com profundidade. Nesse caso, a representação desse cenário aqui, imagina que um Kinect está olhando para ele, se você fosse olhar de frente mesmo, ele iria fornecer a própria imagem 2D. Mas nesse caso eu virei um pouco a imagem para baixo e eu apliquei uma projeção de perspectiva, de forma que você possa ver, por exemplo, onde o Kinect não pegou na hora de extrair os dados, né? E aí a gente tem as nuvens de pontos, que seria uma forma de representação 3D. E existem 2 tipos de nuvem de ponto. As nuvens de ponto ordenadas e as não ordenadas, né? As nuvens de ponto ordenadas, elas são uma outra estrutura do tipo matriz, só que cada ponto dessa estrutura, na realidade, possui informações do tipo intensidade do pixel, então RGB, e possui também a profundidade. Né? No caso, uma imagem de Kinect é uma imagem RGBD, que é uma matriz, né, e que pode ser considerado como uma nuvem de pontos ordenada. E nós temos também as nuvens de ponto não ordenadas, né, em que você não consegue acessar, dado uma linha e coluna de uma matriz, um ponto, ver se ele é existente. Então, no caso, por exemplo, de uma imagem obtida pelo 3D LiDAR, você não consegue acessar em linha e coluna um ponto que está, sei lá, nessa posição. Então, as nuvens de ponto não ordenadas, elas são uma estrutura do tipo lista, ou vetor, como vocês preferirem, de pontos. Esses pontos eles estão localizados em x, y, z contínuos no espaço. Né? Então, você tem um ponto que pertence, por exemplo, em x igual a 1,53, ou y igual a menos 0,5, coisa que não dá para representar numa matriz. E, por fim, a gente tem os voxels, né? A grade de voxels, aliás, o voxel seria o primo do pixel em 3D. Então você tem
Um voxel, por exemplo, você consegue acessar ele numa determinada linha ou coluna e profundidade, você consegue acessar. Então, você dá linha 2, profundidade 3 e coluna 4, você consegue acessar, por exemplo, um voxel que está aqui no meio. Se você ignora alguma tipo, ou linha, ou coluna, ou profundidade, você gera uma imagem 2D, você faz um corte nessa grade, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um slice na grade de voxel. E aqui a gente tem uma conversão de uma nuvem de pontos para uma grade de voxels do coelho de Stanford, que é uma imagem feita por computação gráfica, famosa no meio da computação gráfica, né? Então, vocês podem ver que há um pouco de perda de informação em alguns casos, mas esse é o tipo de conversão, né? Os voxels são conhecidos, né, em alguns desenhos e coisas do tipo por ser esses pontos quadrados, né? Existem formas e formas de representar o voxel. Bom, então dado como a gente obtém uma imagem, como que representa ela, e de certa forma algumas aplicações, então quais são os bancos de dados que eu posso trabalhar com as ferramentas apresentadas, né? Então, a gente tem aqui um banco de dados clássico, o MNIST, né? Então, para classificação de dígitos escritos à mão. É um desafio clássico que envolve não só visão computacional, mas que envolve também aprendizagem de máquina. Então, um desafio que demorou, de certa forma, para ter resultados muito bons, né? Próximo de 90% ou mais do que isso, bem mais do que isso, aliás. Outro banco de dados que tem seria a detecção de faces da base de Yale, né? E aí a gente aproxima para problemas mais próximos da classificação, que geralmente é mais próximo do nosso interesse. Então a gente tem o CIFAR 10, que ele possui, aliás, a base de dados CIFAR ela tem a 10 e a 100, sendo que 10 ou 100 seria a quantidade de classes que tem nessa base de dados. Então, ela tem objetos que vão de tipo avião, passam por veículos, pássaros, até mesmo caminhões, e é uma tarefa complicada você classificar o que é cada um desses objetos. Então, é uma base muito boa para tratar com o problema de classificação, né? E aí a gente passa do 2D para o 3D e a gente tem uma base da Universidade de Washington, que ela possui 51 categorias de objetos segmentados. E, aliás, essa base ela não só serve para classificação, mas para segmentação também. Eles têm o análogo da base para você segmentar objetos em cenas, né? Então, nessa imagem aqui a gente tem 45 dos 51 objetos, mas perceba que é uma tarefa que não é trivial você, por exemplo, classificar, pensando em imagens de profundidade, só a profundidade sem a cor, o que é cebola, o que é laranja e o que é maçã. Quando a gente tem cor, a gente consegue até mesmo, nós humanos, olhar e falar, nossa, né, uma cebola, laranja, uma maçã, mas para uma máquina não é tão trivial. E se a gente tirasse a cor, para a gente também não seria, é tudo redondo e às vezes o formato não ajuda muito. Outro detalhe dessa base, por exemplo, é que esses objetos eles são vistos de um ângulo só, ou seja, existe oclusão. Ou, dependendo da forma que você olhar, você não consegue ver o que tem atrás dele ou a forma dele inteira. Então, é um desafio muito complicado você fazer alguma classificação desses objetos. Outra base de dados conhecida de imagens 3D para classificação seria essa ModelNet, que possui vários objetos feitos com CAD e você precisa classificar esses objetos, né? Bom, então a gente tem as bases de dados, sabemos como representar os objetos, sabemos de algumas aplicações, mas ainda faltam alguns conceitos, tipo, o que exatamente a gente extrai de uma imagem para poder fazer classificação, por exemplo, né? Então, a gente tem uma imagem e no problema de classificação você quer extrair um conjunto de características de forma que você gere uma lista dessas características, que a gente chama de descritor, para poder trabalhar com algum algoritmo de aprendizagem de máquina e assim fazer alguma classificação, né? Então, o processo básico para classificação de qualquer objeto você tem um banco de dados, esse banco de dados você tem uma imagem, você então realiza um processamento em cima dessa imagem para poder extrair informações relevantes para o seu problema
e assim você trabalhar com algum algoritmo de aprendizagem de máquina para fazer uma classificação. As características, elas são chamadas também de features, né? E elas são definidas de três formas. Aliás, elas são definidas de três maneiras diferentes com relação ao tamanho da região que elas analisam. Então, existem as features locais, ou seja, as features que só analisam o ponto, uma região muito próxima de um determinado ponto da imagem para todos os pontos da imagem, por exemplo. Aí nós temos as features regionais, né, características que analisam somente regiões que já não são tão próximas de um determinado ponto, mas que ainda assim é uma região considerável do ponto. E por fim a gente tem as features globais, né, que seria analisar todos os pontos da imagem para poder obter uma feature só, ou um conjunto de features. Essa taxonomia muda muito, né? Eu estou usando, na verdade, a do livro do Krieg, mas é muito divergente nos trabalhos o que eles falam que é features locais, regionais e globais, né? Mas é só um ponto de início para ter uma noção de como funciona todo o processo. E aqui eu vou apresentar um método básico, né, de extração de features. É um método que, dependendo de como você aplicar, ele pode ser regional, mas normalmente ele é aplicado, ele extrai features globais da imagem, né? Seriam as matrizes de concorrência, também conhecido como método de Haralick, para extração de features em imagens 2D que só tem informação de intensidade mesmo, só em escala de cinza. Existem já outros trabalhos que melhoraram esse método para trabalhar com imagens de cor ou imagens 3D. E ele trabalha, né, fazendo uma análise estatística em cima da imagem. E ele tem esses três passos, né? O primeiro seria a quantização da imagem, né? A imagem ela já é quantizada, mas seria para fazer uma nova quantização, se for necessário. Cálculo das matrizes de concorrência, que é um outro conceito desse método. E aí ele faz a extração das features propriamente ditas, né? Bom, o que são as matrizes de concorrência? Então, uma matriz de concorrência é uma tabela que ela armazena a quantidade de transições de uma intensidade de pixel para outra. Aliás, uma intensidade de um ponto para outro ponto da imagem, e numa determinada direção e numa determinada distância. Então, então aqui eu montei uma tabela, né, de uma imagem hipotética que tem 4 níveis de cinza, e que essa tabela ela armazena transições, por exemplo, do nível 0 para o nível 0, do nível 0 para o nível 1, do 0 para o 2 e por aí vai, né? Então, se na imagem a gente tem uma transição, a gente olhando em determinada direção de 0 para 1, ele vai incrementar essa posição e por aí vai. As direções possíveis de se olhar numa imagem, pensando em raio igual a 1, ou seja, somente pontos imediatamente vizinhos ao ponto que você está analisando, para cada ponto da imagem, ela possui, então, essas direções de 0 grau, seria horizontal, diagonal superior, diagonal inferior e vertical. Então, de novo, para cada ponto da imagem, você vai incrementando essa matriz de ocorrências para esses valores. Assim que você analisou todos os pontos, viu todas as transições, você divide os contadores pelo número de transições que existem. Assim você tem uma distribuição de probabilidade de transições de um valor para o outro, né? E assim é possível extrair características estatísticas da imagem. A quantização da imagem, por que eu friso um pouco nisso? Porque uma imagem convencional ela trabalha de 0 a 255 com os valores, né? Ou seja, uma matriz normalmente teria 256 valores, a dimensão de 256 por 200. Bom, acabou a bateria. Então, a matriz ela teria dimensões de 256 por 256, né? Estão me ouvindo bem? Falando assim? Ok. Em algumas imagens, por exemplo, as imagens médicas, de novo, elas variam de 0 a 65 mil e alguma coisa, e as matrizes ficariam imensas. Lembrando que a gente tem uma matriz para cada direção, horizontal, vertical, diagonal superior, diagonal inferior, e isso seria, além de Obrigado, pessoal. Então, além de inviabilizar o cálculo
por causa do tempo computacional, também iria gastar muita memória para poder processar esses dados. Então, de novo, você quantizar essa imagem, ou seja, reduzir o número de níveis que existe na imagem é uma boa saída para esse tipo de problema, né? Então, um exemplo de quantização, essa imagem ela foi quantizada em 4 valores. Então, originalmente ela iria variar de 0 a 255, vai variar de 0 a 3, né? Então, isso seria seria a forma de você reduzir o tamanho das matrizes, né? E assim, a extração das features, propriamente dessa matriz, então você teria cálculo de entropia, energia, contraste, todas essas medidas da estatística que você tem analisando uma distribuição de probabilidade, você ainda teria, por exemplo, nesse método, né, para analisar essas matrizes de concorrência. E assim você teria, então, um vetor com cada uma dessas características para cada uma dessas direções, e assim você tem o descritor, né? Bom, então, acho que até aqui deu para ter uma noção de como funcionam um pouco os descritores, como funcionam esses métodos de detecção de características. Então, vamos falar um pouco de alguns trabalhos na área, né? Bom, como eu sou do LRM, eu sempre puxo a sardinha para a robótica, mas, de novo, existem várias áreas por aí, né? Então, esse primeiro trabalho que eu apresento é detecção de obstáculo em imagens 2D, né? Então, esse robô ele navega em um ambiente com um monte de obstáculos, né? Então, simulando, por exemplo, uma superfície de Marte, e ele, usando uma câmera muito fraca, ele tenta desviar desses obstáculos e assim navegar pelo ambiente, né? E como que funciona esse sistema? Ele, na verdade, não trabalha com a ideia de features, né? Ele simplesmente cria uma região próxima do robô, porque ele presume que o robô inicialmente não tem nenhum objeto na frente dele, e ele cria vários quadrados para comparar com o que está no fundo da imagem. Ele compara criando histogramas de intensidade de cor. Se esses histogramas são muito diferentes, então, por exemplo, do quadrado que está perto de um objeto ou de outro que está próximo do robô, ele presume que é um obstáculo e aquela direção não é viável para ele seguir, né? Aquele era um exemplo simples. A gente tem agora um exemplo mais próximo do nosso laboratório, que foi feito por um aluno do LRM, aliás, esse trabalho, que é um robô que tem que navegar de um lugar para outro e mapear onde ele está. Aliás, mapear não, perdão. Ele tem que saber onde ele está dado um mapa, né? Então, inicialmente, esse robô navega por um percurso, e aí ele vai fotografando o ambiente que ele está. Isso aí é feito por um controle manual, né, do usuário com o robô. E aí ele tem, então, uma rota, né? Então, como isso foi feito junto a um humano, então ele sabe exatamente onde é cada foto que ele tirou daquele percurso. Em seguida, ele é colocado no percurso e ele vai fotografando e vai vendo se a imagem de onde ele está é próxima de alguma imagem do mapa que ele está. Então, não sei se dá para ver muito bem aí, né? Mas então aqui tem um corredor, por exemplo, ele consegue fazer o matching entre os pontos do corredor e falar, poxa, eu estou nessa parte do corredor. E aí, por exemplo, ele tem um bebedouro ali e ele consegue fazer um matching. Aqui do lado direito é onde ele está e aqui seria onde é o mapa, onde que o mapa ele encontrou do mapa, que é a região que ele está. Ele vê que, opa, estou perto do bebedouro. E aqui tem uma cadeira, ele vê que está perto de uma cadeira e por aí vai, né? Agora, uma aplicação mais longe da robótica, na medicina, né? Então, classificação de órgãos em imagem de ressonância magnética. Uma imagem de ressonância magnética, na verdade, é uma imagem 3D, né? Que você consegue enxergar um conjunto de imagens 2D dentro de uma dada profundidade. E nesse caso, o autor desse trabalho ele fez uma segmentação da imagem, então fez um pré-processamento da imagem para poder extrair o órgão para poder identificar o órgão que foi extraído daquela imagem que foi dada. E aí ele tem informações. Aliás, até o objetivo de eu ter mostrado as matrizes de concorrência, porque nesse trabalho ele usa as matrizes de concorrência para descrever essa imagem
E aí ele tem esse vetor de características, que seria o descritor, com cada um desses valores extraídos da imagem, né? E outra aplicação na medicina, classificação de tumores cerebrais em imagem de ressonância magnética. Então, dá para ver que a aplicação tem para bastante áreas. Eu não coloquei aqui, mas, por exemplo, tem aplicações nas indústrias, né? Então, para identificação de peças defeituosas, ou na geologia, para poder fazer montar o ambiente 3D, né? Que faz parte da visão computacional também. Mas, até o momento, né? Eu apresentei mais sobre classificação de objetos e tudo mais. E, bom, dá para ver que... isso aqui são algumas empresas que colaboram com a PCL. E dá para ver que a visão computacional é uma coisa que está em alta hoje em dia, né? Então, a gente tem várias empresas como a Velodyne, Toyota, NVIDIA, trabalhando para poder contribuir com uma ferramenta que, na verdade, até não é paga, mas só para as pessoas poderem trabalhar com imagens 3D, por exemplo. A Intel também, por exemplo, está nessa, a Carnegie Mellon. E aqui eu tenho um mapa de onde essas empresas, instituições estão, né? E é interessante que no site da PCL tem uma lista até mesmo de instituições que estão empregando pessoas que querem para trabalhar na área. Então, é uma área em crescente desenvolvimento e que precisa de gente pesquisando, né? Então, está aí uma motivação para, caso vocês queiram procurar alguma área para trabalhar ou pesquisar, seguir nessa área, né? E dá para ver que os principais polos tecnológicos trabalhando nisso. Então, Estados Unidos, Índia, Japão, Europa, Austrália. Bom, fica então essa breve apresentação sobre visão computacional e espero que tenha ajudado de alguma forma, motivado vocês, né? Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Obrigado.